E ali também eu queria mostrar um pouco de protótipos que eu fiz nele, muito rápido. Minha proposta era gastar no máximo 2 horas em cada um, para poder mostrar aqui na apresentação. Então eu vou mostrar os 2 jogos, mas tudo de protótipo que eu mostrar aqui eu gastei menos de 2 horas. Ou seja, isso é o ideal para Global Game Jam, você conseguir prototipar a sua ideia de uma maneira muito rápida. É o que eu vou mostrar aqui agora. Esse Ninja Suka foi o que eu fiz na última Global Game Jam, eu fiz no ano passado. É um jogo de plataforma, desenvolvido completamente nessa ferramenta, né? E foi desenvolvido todo no fim de semana. Esse eu não usei nenhum protótipo como base, então foi completamente desenvolvido aqui, desde o início do projeto. Essa é a versão que a gente entregou, a gente acabou perdendo o projeto, então eu não consegui melhorar ele depois do final do evento. Essa é a versão entregue no evento mesmo. Vocês podem ver, ele pode ter um número grande de coisa na tela, que ele não tem restrição nenhuma. Inclusive, depois da apresentação, muitas pessoas jogaram ele e eu recebi pouca reclamação de o jogo travado, o jogo fechar automaticamente, ou problema de entrada de teclado, do som parar de funcionar. Isso eu não tive muitos casos disso na apresentação depois. É mais ou menos isso mesmo. E aí, eu tenho também esse daqui que foi feito para a matéria de ética, como eu disse. Nesse daqui, eu e meu colega, ele é o artista da dupla, né? Ele faz arte, ele faz isso muito bem. E a gente acabou focando muito na parte visual do jogo, então ele ainda é uma plataforma, é bem simplesinha a jogabilidade dele, só que eu aprendi muita coisa de efeito visual no Game Maker. Você consegue deixar uma coisa muito bonita em pouco tempo. A gente usou bastante partícula nesse jogo, bastante efeito de iluminação. Claro, a iluminação é meio feito não do próprio Game Maker, né? E tem bastante animação também, as animações são bem fluidas. Aqui a gente tem um exemplo de partícula, quando eu passo por esse dente de leão ele se dissolve. Isso aí é curso de partícula. Ainda continua sendo plataforma, como aquele momento que eu mostrei. Aqui no caso o objetivo do jogo é você ajudar o índiozinho ali que quer começar a estudar, você tem que ir lá buscar um livro e trazer ele de novo. E daí, agora eu tenho também os protótipos que eu falei. Todos esses protótipos que eu vou mostrar agora, eu fiz em menos de 2 horas, usando o Game Maker mesmo. Aqui eu tenho um protótipo de IA, que eu fiz, com comportamentos diferentes. Aqui no caso tem essas 2 minhocas andando livremente por aí, né? Esse é o comportamento Wonder. A vermelha, se eu matar a cabeça, automaticamente todo o corpo dela, que são compostos de objetos diferentes, eles têm um comportamento de se destruir. Olha lá. Se eu
comportamento que eu dei para ele. E esse azul, quando eu destruo alguma parte dele, ele se transforma em duas ou mais. Por exemplo, eu destruí o meio dele aqui. Esse é o comportamento dele. Tudo pré-programado. Eu programei uma vez só, e aí quando eu coloco isso em grupo, ele dá esse comportamento. Esse é o protótipo de um jogo de nave, side-scroller. Ali a nave do jogador. Com uma IA bem simples, diferentes níveis de tiro. Tudo feito em 2 horas. Esse é o... Aquele círculo que está em volta, quando eu entro no círculo, ele começa a me perseguir, ó. Essa é a inteligência dele. E o verde ele só um aleatório mesmo pela tela. Ali em cima também tem um contador de pontos. E esse inimigo azul, ele spawna outros inimigos que atiram em mim. Esse é o protótipo de plataforma. Esse é um protótipo bem mais completo. Ele tem pulo duplo. Ele tem dash. Então, no ar também. E aqui eu também experimentei um pouco de... Eu não vou falar muito nessa apresentação, mas esse Game Maker Studio tem suporte a shaders também. Eu não vou falar muito porque ele é bem complexo assim. Mas olha só, esse efeito de distorção da imagem toda é suporte a shader. Se você conhece shader, você pode usar isso no Game Maker também, tem suporte. Só que ele é bem bonitinho o efeito. No fundo não tem paradoxo, né? Não, mas dá pra fazer. Durante a palestra, se você quiser desenvolver, a gente pode fazer isso. Aqui eu tenho um protótipo de shooter, tipo Mega Man ou Keybistro, pra quem conhece. As todas as direções. Eu não desenho muito bem, né? Então, os protótipos normalmente são só de mecânica mesmo. Morrer de volta. Tudo isso feito numa velocidade boa até, para um evento que nem, por exemplo, a Game Jam. Tem a barrinha de vida ali em cima. E tem esse daqui também, que é o último que eu vou mostrar agora. Que é um que é muito parecido, só que daí você consegue mirar com o mouse. Esse inimigo, quando você entra no raio dele, ele começa a te perseguir. E depois ele para. E você atirar nele também. Ele também tem a barra de vida em cima dele ali. Então vamos começar. O que eu queria fazer aqui, como eu falei, é aprender a usar a ferramenta usando ela. Então a proposta que eu vou fazer é abrir a ferramenta aqui com um projeto novo. E aí vocês vão escolher o que vocês querem, os comportamentos, como que o inimigo deve funcionar. E a gente vai montando aqui. Se tiver alguma dúvida, por exemplo, o cara teve lido Parallax, a gente pode montar junto aqui na frente também. Essa é a proposta que eu queria fazer aqui nessa palestra. E aí eu queria que vocês escolhessem o gênero que vocês querem ver funcionar. A gente tem plataforma, um Space Shooter, side-scroller, igual aquele que eu mostrei. Um Space Shooter de asteroides, onde a nave é o centro e você pode atirar em todas as direções. Um jogo de carro, né, que é desvio de obstáculos, onde você tem o background andando, você tem que desviar. E um jogo de labirinto também, como por exemplo o Pac-Man. O que vocês acham interessante fazer? Plataforma? Mas alguém tem alguma outra? Plataforma, só com o mouse, né? Mais alguém? Tá, então a gente vai fazer plataforma mesmo. Vamos começar usando ele aqui. Começar um novo projeto. Essa é a interface do programa. Aqui em cima ele tem as opções do programa mesmo. Aqui ele tem a janela de projeto, você pode criar um novo, você pode carregar, salvar o atual.
criar um executável dele, ele vai exportar, né? Aqui você escolhe as opções que você quer exportar. Por exemplo, Windows, Mac OS X, HTML5, iOS, Android, Windows 8, JavaScript nativo, Windows Phone 8, Ubuntu, Tizen, JavaScript nativo, Windows, Android, iOS, Windows Phone 8 usando esse YYC, que é o IO Compiler. Ele também vem na versão Master. Essa é uma versão de compilação da IO, que ela só entrega para essa versão Master, que você consegue, ele dá um resultado muito melhor no seu projeto. Ele roda muito melhor. E para o Game Maker Player. O Game Maker Player é uma outra coisa que eu falei, que eles alteraram um pouco o plano de negócios deles, que antes você tinha que criar, você fez o projeto, você queria mostrar para alguém, você tinha que criar esse executável e mandar para a pessoa. Agora com o Game Maker Player você pode criar isso e jogar numa loja online que eles têm. Não é bem uma loja, mas é numa plataforma online que eles têm, onde a pessoa pode baixar só o Game Maker Player e você tem um estúdio, e aí você sobe esse projeto e a pessoa tem acesso a ele. Quando você atualiza esse projeto, a pessoa que tem o player automaticamente já tem também. Então, por exemplo, eu quero mostrar para os meus amigos, eu crio meu projeto, subo no player, eles conseguem jogar lá na máquina deles, eu atualizo para eles também com essa ferramenta. Aqui do lado a gente tem a parte de recursos, que eu vou explicar o que cada um é. Aqui, por exemplo, o sprite, os sons, os backgrounds, os objetos das salas. Aqui a janela de trabalho, onde o foco que você está alterando agora fica aqui. E aqui embaixo ele tem um log de compilador. E também de controle de código-fonte aqui, que você pode ativar isso. Por exemplo, você está mexendo e aí deu um erro, você consegue... Ele mantém o próprio controle de versões que você consegue voltar num estágio anterior do seu trabalho. Tá, então vamos falar do próximo aqui, que é o Sprite. O que é o Sprite? Para quem já usou a Construct trabalha com o conceito de Sprite, onde você adiciona os comportamentos no Sprite do objeto que vai estar na tela. Por exemplo, o Mario. Na Construct você ia criar o desenho do Mario, e nesse próprio Sprite você ia adicionar os comportamentos dele. Correto? Ele chama Sprite na Construct. No Game Maker ele deixa bem separado o que é Sprite e o que é um objeto. O objeto é onde você vai adicionar os comportamentos e as condições ali do Mario, por exemplo. E o Sprite é só o que ele vai desenhar. O Sprite é só o que vai vir por cima disso que você vai colocar o comportamento. Ali eu coloquei alguns pontos importantes do Sprite. O primeiro é o Sprite Index. O Sprite Index é qual Sprite você está se referindo. Você vai ter vários sprites no seu projeto, né? O Sprite do jogador, do inimigo, do jogador subindo, do jogador descendo, do jogador correndo, parado. Então esse index é a qual Sprite você está se referindo. Todo momento que eu disser Sprite Index ali, é qual Sprite eu estou me referindo. Não necessariamente ao Mario, por exemplo. O Mario pode ter vários sprites. E aí esse sprite ele é composto por várias imagens dentro dele. Então sempre que estiver falando de image index, é qual imagem dentro desse sprite eu estou falando. Por exemplo, o Mario correndo é composto por 4 sprites. Lá tem que animar o pezinho dele. Então dentro dele eu tenho 4 image index, dentro do sprite index correndo. Também o image speed que você pode alterar. Por exemplo, ele entrou embaixo d'água, a animação dele fica mais lenta. Isso tudo você consegue alterar em tempo real ali no próprio programa. Você não precisa ter uma animação dele mais lenta, você pode alterar isso. Esses então, são os 3 conceitos mais usados assim, quando você está usando sprite, que é qual sprite está se referindo, que é o index, qual imagem desse sprite você está se referindo, e a velocidade de animação desse objeto, desse sprite. De manhã a gente teve a palestra falando sobre o Construct. O que é que você poderia salientar de grandes diferenças que vai ter entre o Game Maker e o Construct? Quais são as coisas que você acha que é mais patente assim, de diferença? Uma coisa que eu consigo ver bem é que o Game Maker ele é mais robusto nessa parte. Ele tem um suporte muito maior, que eu falei, uma coisa só pode ter vários sprites diferentes, feitos em imagens diferentes, inclusive. O Construct, eu usei pouco ele, mas pelo que eu usei ele meio que segura, você tem que ter todo o tileset ali, né? É a experiência que eu tive pelo menos. E o editor de imagem do Game Maker é muito bom. Eu vou mostrar aí os 3 que eu coloquei ali. Ele é muito robusto, você pode fazer toda a arte do jogo dentro dele. Nós também isso, nós fazemos na parte de código também. O Construct é muito travado, né? Você tem que usar a linguagem lá dele, clicando, arrastando as coisas. É muito possível efetivamente fazer o código. Então, o Game Maker ele tem 2 vertentes. Ele tem o drag and drop, que é muito bom, só que ele é segurado, né, se você... E ele tem o Game Maker Language dentro dele, que é muito parecido com o ActionScript lá do Flash. Ele é bem livre, não tem tipagem de variável, ele é bem tranquilo na hora de programar, e você pode fazer toda a alteração em código. Você que já usa avançado, você usa mais o language? Só o language. Eu não clico e arrasto mais. Mas o clique e arrasto ajuda muito.
Que nem eu falei que eu usei ele muito desde o 6, eu só fui aprender language agora que eu entrei na faculdade que eu aprendi a programar. Antes de eu programar, eu só usava o click and drop dele, o drag and drop dele. Então agora que nem tá ali, os três de baixo é o editor de sprites, os efeitos na imagem e os efeitos de animação. Eu vou mostrar esses três agora ali dentro da ferramenta mesmo. A gente vai fazer a plataforma com o tiro lá. Então tá aqui, ó, sprite é a primeira pastinha aqui. Você pode apertar o botão direito e criar um sprite nele, ou clicar nesse botãozinho aqui, que ele vai criar um sprite para você. Como eu disse, ele tem a janela de trabalho, você pode alterar. Se você está mexendo com duas telas, você pode jogar isso para outra tela. Aqui a gente tem carregar sprite, ele carrega uma gama gigantesca de tipos de arquivo. E eu já testei com JPEG, VPM, PNG, PSD, ele também inclui PSD. Ele não altera em tempo real, igual por exemplo a Unity faz. Se você está aberto com o Photoshop e você altera lá, a Unity atualiza automaticamente, ele não faz isso. Então se clicar nisso aqui, você pode criar um spritezinho aqui dentro. Esse botão Edit Sprite, se você carrega uma imagem, você pode editar ela aqui. Esse é o editor dele. Aqui eu já não estou mais falando de sprite, eu estou falando de imagem da sprite. Aqui, por exemplo, eu posso ir adicionando imagens para ele. Ou eu posso apagar também. No caso, eu vou criar primeiro o nosso bonequinho. Criar 3264. Vou pintar ele de azul. Ele tem toda a ferramenta bem parecido com o Paint aqui do lado. Certo? Então está aqui. Aqui, se você tiver mais que uma imagem, você pode clicar nesse preview e ele vai mostrar para você a animação aqui em tempo real. Você pode dizer a velocidade que ele quer em quantos quadros. Tudo o Game Maker ele roda nativamente a 30 fps. Então as animações que você vai fazer, as lógicas de movimentação, você faz a 30 fps. Você pode alterar isso lá nas configurações, mas nativamente é 30. Então a animação que ele vai mostrar para você aqui é rodando a 30. Aqui você tem a aba de Transform, onde você pode aplicar efeitos na imagem. Por exemplo, o Shift, você consegue alterar a posição da imagem. Você está alterando a posição dele ali no Canvas. Você pode Mirror Flip. Esse Mirror Flip você inverte a imagem. Por exemplo, você tem o seu Mario olhando para um lado, você entra para o outro, você clica aqui, ele já vai... Você pode espelhar verticalmente ou horizontalmente. No nosso caso que é monocor aqui, né, porque as habilidades artísticas não são muito boas, eu não vou conseguir mostrar isso, mas você pode inverter ele horizontalmente quanto verticalmente. A gente tem escala, você vai aumentar a escala dele, eu não também vou mostrar porque ele é uma cor só. Você pode alterar o tamanho do canvas. Você escolhe qual posição ele vai ficar, se ele vai ficar para cima, se ele vai ficar para baixo ou no centro. E você pode aumentar a área de desenho, tanto percentualmente quanto por pixels mesmo. Eu vou colocar 200% de... Aí aqui você trava ou destrava se ele vai manter a mesma escala. Vou colocar 200% de largura. Ele alterou o tamanho de desenho, mantendo o meu desenho no centro. Então, por exemplo, você quer fazer a animação do braço do boneco balançando. E o braço balançando vai atravessar, vai ser maior do que a janela que ele tem agora. Você pode aumentar a área de desenho, mantendo ele no centro sempre, para ele não ficar solto a animação. E aí você consegue adicionar esses elementos a mais. Ele tem também o Stretch. O Stretch você aumenta a área de desenho e o desenho. Você realmente pega o sprite todo e aumenta ou diminui. Eu vou colocar ele em 200% aqui nos dois, tanto em largura quanto em altura, por exemplo. Dobrou o tamanho do meu objeto aqui. Então isso é bom para manter a escala. Você incluiu, por exemplo, o PNG que o seu artista fez lá no projeto, e aí ele ficou muito pequeno para o resto do jogo todo. Aí você consegue escalar isso aqui dentro da própria editor dele. Essa outra aba aqui, que é a de imagens, ele tem muito efeito que você pode aplicar no sprite aqui mesmo. Você, que nem eu disse, você pode fazer toda a arte do jogo dentro da própria ferramenta que você vai programar ele. Eu tenho circular ele. Eu tenho que aplicar efeito de black and white. Aí ele te dá um preview aqui, né? É tudo bem Posso deixar aí? é bem fácil de achar. Por exemplo, intensidade. Vou deixar ele mais intenso ou menos intenso. No caso aqui não dá diferença porque ele é uma cor só, né? E aqui na segunda aba é o que tem os efeitos mais bacanas, assim. Ele tem fazer opaco. Se ele tiver alguma parte transparente, você pode deixar ele opaco. Você quer que o background todo seja de uma cor. Você escolhe ele aqui e deixa de uma cor só.
E ele tem a coisa que eu mais uso nele, que é Erase a Color, que é apagar uma cor. Você pegou um sprite da internet e ele está com um fundo rosa. Alguém já viu isso? Tem lá um monte de desenho e o fundo é rosa. Você pode incluir ele aqui, aí com esse Color Picker você clica no lugar e tudo que for daquela cor ele vai excluir automaticamente. Ele vai deixar seu sprite transparente. Isso aqui eu uso muito na hora de importar. Suavizar cantos, opacidade, você pode deixar o objeto mais transparente ou menos transparente. Você pode dar fade nele para uma cor, por exemplo, o vermelho aqui, e eu posso escolher a intensidade que eu quero que ele vire essa cor, tanto de 0 até 2.5. São efeitos bem bacanas assim que você não precisa ter um conhecimento de arte muito bom. Claro, se você tiver conhecimento de arte, você vai usar uma ferramenta correta, vai ficar muito melhor o resultado. Mas mesmo com um conhecimento pouco assim em arte, você consegue fazer efeitos bem bacanas. Ele tem efeito de embaçamento, né, o blur. Bom, você usa um pouco, você vai pegando como usa essas ferramentas aqui. E ele tem essa parte também de animação. Essa animação, os dois primeiros aqui, é para definir o tamanho da sua animação. E aqui embaixo ele tem animação, ele tem algumas animações prontas. Por exemplo, rotation, sequência de rotação. Você pode escolher horário ou anti-horário. Escolher um horário aqui, por exemplo. Você pode escolher quantos ângulos você quer que ele gire. No meu caso, eu quero que ele gire completamente. E em quantos frames ele vai fazer isso. Por exemplo, você vai fazer um jogo de um ninja que ele vai atirar uma daquelas estrelinhas. Você não precisa fazer a animação toda da estrelinha girando. Você pode desenhar só a estrelinha, vir aqui no próprio Game Maker e mandar ele girar por aqui. Eu quero que ele gire em 20 frames. Olha o preview dele aqui, ele está girando. E isso ele faz muito fácil, com 2 cliques ali você fez isso. Ele tem colorizar, você pode escolher a cor que você quer. Por exemplo, eu quero que ele fique vermelho. Em quantos frames ele vai fazer isso? Em 40 frames. Aqui ele tem o preview. Ele tem desaparecer. Desaparecer ele vai diminuir o alfa do objeto. São efeitos bem bacanas assim e bem fáceis de fazer, principalmente. Ele tem o encolher, aí você pode escolher se vai encolher para o centro, para a esquerda, direita, para cima ou para baixo. Ele tem o crescer, para colocar onde ele vai crescer. O flatten, que ele vai achatar a imagem, dele vai ser para cima, para baixo, ou para um lado ou para o outro. E tem o rise, que é o contrário desse achatar, que ele vai desachatar a imagem. Por exemplo, eu vou pedir para ele se desachatar da esquerda em 40 frames. O que ele está fazendo? Ele está crescendo o sprite aqui. Isso vai fazer com o negócio de vida. Exatamente. É o que você pode fazer, por exemplo, com a barra de vida. E aí, como eu falei que você tem controle total de qual imagem você quer mostrar, você pode fazer o seguinte. Deixa eu fazer isso aqui, inclusive. Vou adicionar um novo com a largura de 100 e a altura de... pintar ele de verde. E vou fazer a animação dele crescendo da esquerda, por exemplo. Em 100 quadros, porque o meu bichinho vai ter 100 de vida. Olha só o que eu tenho. Eu tenho 100 imagens dentro dessa sprite, cada um com um valor diferente. Então, por exemplo, lá na minha programação, eu posso fazer com que a barra de vida, com uma animação que tem no próprio Game Maker, em 2 cliques eu fiz isso, você pode fazer com que a barra de vida do cara na HUD seja um sprite parado, você faz ele parar de animar, né? E o quadro que ele vai estar vai ser de acordo com a vida. Por exemplo, ele está com 10 de vida, quadro 10, sem problema nenhum. Então, de maneira muito fácil, você resolve problemas muito... que podem ficar chato, né? Então, aqui, em 1 minuto, você resolveu esse problema da barra de vida na tela. E daí aqui ele tem reverter a animação e ADD e adicionar um reverso. Por exemplo, eu vou fazer ele crescer do centro em 30 frames. Está acontecendo aqui. E vou adicionar o inverso disso. Ele vai crescer e diminuir. E recomeça a animação. Então isso é bom, por exemplo, para um botão. Você tem um botão e aí quando o cara passa o mouse em cima, você quer que o botão fique crescendo e diminuindo. Isso aí você faz em 3 cliques, né? Que nem eu disse, esse aqui é mais ou menos a base, né? Ele tem muito efeito de imagem e muito efeito de animação. Ou seja, para quem usou o Construct, essa questão de sprite ele é muito mais robusto. Você consegue fazer muito mais coisa, mesmo sem ter nenhum problema específico. Né? Alguém tem alguma dúvida com relação do sprite aqui agora? Quer ver ou quer fazer alguma coisa? Dá para fazer isso com o Game Maker Engage, né? Dá para fazer também.
não acessar assim, por exemplo, a imagem daquele sprite. Sim, dá para fazer com o drag and drop assim. também. Lá dentro da hora de mostrar de objeto, você pode dizer qual sprite você quer e qual imagem desse sprite você quer. Então, por exemplo, você não quer trabalhar com vários sprites para o Mario, você quer trabalhar com um só. E dentro desse sprite você tem todas as sequências de animações ali. Você pode fazer, ó, agora eu quero que nesse momento ele só tenha, ele vai rodar essa sprite no Mario e só vai pegar esse quadro aqui. Não quero que ele pegue o quadro de nadando enquanto ele está na terra, por exemplo. Eu normalmente faço com sprites diferentes para manter uma organização. E aí quando eu quero que ele nade, eu só mando ele transformar no sprite dele nadando. E não pego dentro do sprite dele a parte dele nadando. Certo? Então, eu vou criar esse sprite aqui. Aqui você pode dar um nome para ele, que é como ele vai ser reconhecido dentro do projeto. O que eu vi uma pessoa fazendo no YouTube e ela adquirir para mim, e ajuda muito em questão de projeto, principalmente quando você tem pouco tempo, por causa da Game Jam, e mais que uma pessoa vai trabalhar, é sempre que você for fazer um sprite, você coloca SPR, underline, o nome que você quer dar a ele. Porque daí você cria, por exemplo, SPR, underline, player, que é essa caixinha que vai ser o nosso player ali. E aí quando você for criar o objeto que vai ter os comportamentos do player, você coloca OBJ, underline, player. Então você vai ter diferença muito boa do que é a imagem dele e do que é o objeto dele que você quer fazer. Se você coloca o mesmo nome, jogador em tudo, fica complicado de saber o que é o que ali no meio do projeto. E aí lá no domingo de manhã você vai estar apanhando disso. Chama de jogador. Você pode alterar a origem desse, clicando aqui você pode alterar a origem dele, o eixo dele, né, onde ele vai nascer. Ou você pode clicar aqui em Center, ou você pode adicionar manualmente aqui a posição dentro do sprite onde que é a origem dele. Essa questão de textura aqui eu não vou falar agora, porque ele é um pouco complexo, eu também não usei tão bem. E aqui ele tem a parte de máscara. Cada sprite, você pode colocar uma máscara de colisão dele. Toda colisão no GameMaker é ele mesmo que faz, não se preocupar com isso, mas você pode fazer com que só um pedaço dele seja colidível. Por exemplo, você tem a animação dele andando, onde o braço vai para frente, o braço vai para trás e as pernas também. Você teoricamente não quer que isso colida, você quer que só que o corpo dele tenha colisão. Então você pode vir aqui na parte de máscara e colocar a máscara só no centro dele. Ou, por exemplo, no nosso caso ali, tem um jogador do Hotline Miami. Quem já viu Hotline Miami? Que você tem o corpo do cara e tem a arminha. Você não quer que a arma do cara seja colidiva, que quando o cara encostar na arma dele você morra. Então você coloca a colisão só no corpo dele. E aí você pode ficar livre para fazer ele andar. E também evita bastante problema de colisão com parede, quando você tem uma parte muito pequenininha. Então você deixa uma parte sólida aqui. Ele tem as opções de automático, ele pega o sprite todo. Isso normalmente não é bom quando você tem um sprite muito detalhado. A imagem completa. Ele pega o tamanho do canvas e transforma em colisão. Então se tiver parte transparente aqui do lado, ele vai pegar como colidível também. E tem o manual. Esse manual você pode dizer onde ele começa. Por exemplo, vai começar no 10. E no 10 aqui também. Você pode definir o tamanho. Ou você pode só clicar aqui, ó. E aí esses tipos de colisão são preciso, no caso quando você coloca ele na imagem toda, retângulo, que é o que eu estou usando ali, elipse, eu quero uma colisão redonda nele, que é o caso do Hotline Miami, que é só uma bolinha em volta do cara, então ele colide, e diamante, eu quero que o que está escuro ali é onde ele vai colidir, é onde eu encostar ele colide. No nosso caso aqui eu vou deixar ele na imagem toda. Deixar a origem no centro. E vou criar agora o sprite da mão dele. Criar aqui a mãozinha dele. Aqui você pode escolher a opacidade do desenho que você está fazendo agora. No caso, eu vou fazer o braço dele aqui, né? Com todo o meu dot artístico. E vou colocar uma arminha na ponta aqui. Nesse caso, a gente quer que a origem dele seja bem aqui. Porque a origem dele vai ser onde ele vai se conectar com o nosso jogador aqui no caso. Então a origem dele tem que ser ali no ombro mesmo.
Eu também vou fazer agora já, para aproveitar aqui, a nossa parede, onde ele vai colidir com o cenário. Mas vou precisar voltar depois. E o nosso tiro também, que vai criar lá. Deixa eu ver se é uma bolinha amarela. Bom, olha só, nós temos todos os nossos sprites, nosso projeto até agora, está aqui. Vamos voltar lá. Aí, o próximo passo aqui agora é o background. O background ele funciona de maneira bem parecida com como ele funciona na Construct. Ele é uma imagem que vai ficar no fundo. A diferença dele para a Construct é que aqui você tem várias camadas. A Construct também tem, mas ele é bem limitado. Aqui você tem acesso a 8 camadas de background. Você pode usar tranquilamente. Ele também tem o mesmo editor de imagem do Sprite, só que ele não tem a parte de animação, né? Normalmente o background não tem animação. Você pode adicionar nele uma velocidade vertical e horizontal. Você pode fazer com que a própria ferramenta faça isso, né? O background ande, tanto na horizontal quanto vertical. Você pode manipular a posição X e Y dele para fazer, por exemplo, o parallax. O parallax, como que funciona dentro dele aqui? Você pega a posição da câmera e manda os backgrounds ficarem com X e Y variando dependendo dessa posição. Você faz com que o mais atrás seja exatamente igual à câmera, então ele anda junto com a câmera, e os mais à frente você está dividindo isso por 2, por 3, e ele vai andando mais devagarzinho quando ele está ali. E o background também você pode adicionar nele uma propriedade de tile. A partir desse momento, você pode criar vários deles dentro da sua sala, que eu vou falar daqui a pouco. Só que ele não necessariamente é um objeto, ele é só um desenho que você coloca por cima. É um tile mesmo, um mapa de tiles. Por que isso é bom? No caso que eu fiz uma paredinha, que é só um quadrado vermelho, você pode montar a sua fase inteira só um quadradinho vermelho, aí você pode desenhar por cima um tile para ser o que vai ficar na frente ali. Então você esconde